Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um programa All Inclusive e esta semana tá muito especial porque eu estou aqui com o meu convidado que vai ser entrevistado por mim também. Ele que é mestre no canto, gente, ele é musicista, ele é professor de canto, ele é coach vocal e agora também está me ajudando com a minha voz. É claro que deveria e não poderia ser diferente o Wilson Gava. Wilson Gava, meu preparador vocal, grande mestre, professor de música. Que é o Wilson Gava, que é um grande preparador vocal. Quero até mandar um beijo pro Wilson Gava, que foi um preparador vocal, que ajudou a imprimir essa personalidade na Brunetti aí. Wilson Gava, o preparador de voz, um dos mais importantes do Brasil, diretor artístico. Professor Gava, explica um pouquinho pra gente como é que funciona o nosso aparelho que produz a voz. Bem, o Gava, todo mundo conhece. Tudo bem com você, Tudo bem, Gava? Dani? Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. É uma alegria. Prazer é todo meu. Nossa, eu tô muito feliz de ter você aqui comigo, porque a sua história é maravilhosa. A gente pôde conversar um pouquinho aí, um momento muito rápido a gente conseguiu conversar, mas você me mostrou experiências fantásticas que você tem aí com a música. E eu queria que você passasse pro pessoal de casa toda essa experiência que você tem. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco da sua biografia, que ela é muito vasta e eu quero que você fale dela pra gente, pro pessoal lá de casa. Música é uma paixão da vida toda, desde criança, né? Aquela coisa que, primeira música do Roberto Carlos, que a minha mãe cantou, me chamou a atenção, eu comecei a ficar ligado e cantar, assim, foi uma coisa que veio de casa, né? Do ambiente da minha casa, mas ninguém era cantor profissional, ninguém era da música profissional. Ouvia muita música, é isso? Ouvia muita música, minha mãe gostava de fazer as coisas da casa cantando, né? E eu ali bem pequeno, sei lá, 3, 4 anos, fui crescendo ouvindo. Aí, um Natal, uma coisa assim, um aniversário, eu quis uma vitrolinha, né? Aquelas coisas que entregam um pouco a idade, né? Que bonitinha. E eram os disquinhos de historinha e de música. Era anos 70, era Michael Jackson, era Frank Sinatra, Secos e Molhados. Então cresci ouvindo música boa. E isso, ao longo do tempo, acabou se desenvolvendo como uma coisa muito importante na minha vida, né? Depois comecei a fazer aula de violão com a minha tia, que a minha tia fazia aula de violão, começou a me levar e comecei a ter as primeiras aulas de violão bem cedo, né? Depois do violão, a guitarra, a voz, teclado, enfim, é uma carreira inteira na área da música, são mais de 37 anos que eu trabalho profissionalmente com isso. E profissionalmente você tem aí anos em especialidades aí nessa área, que eu pude acompanhar um pouquinho do seu currículo aqui, em que você foi professor da Escola de Atores de Newton Travesso. Sim. Uma escola muito conhecida. Sim, trabalhei na Escola do Newton Travesso, trabalhei 10 anos na Escola do Wolf Maia, na Escola de Atores do Wolf Maia também, fiz preparação de elenco para a TV Globo, né? Eu fiz preparação, trabalhei com Faustão, trabalhei já com bastante gente conhecida. Bastante gente. E a sua formação não poderia ser num lugar melhor, né, Gava? Vamos falar? Sua formação na Berklee College of Music. Maravilhosa, sim, né? A Berklee é uma das maiores universidades de música do mundo, né? Sim. Quincy Jones, que foi produtor do Michael Jackson, Tony Bennett, várias pessoas assim importantes passaram por lá, né? Sim. Eu estudei na Berklee, tenho uma pós-graduação em fonoaudiologia. Né? Então, gente, olha só, eu fiquei, sim, confesso que eu fiquei mais interessada ainda, porque dificilmente a gente encontra um professor de canto com a formação em fonoaudiologia, né, Gava? É difícil isso, não é? É difícil, é. Eu fui o primeiro professor de canto a ser aceito em uma pós de fono, né? Porque eu tinha uma carreira toda na música, né? Desenvolvendo, ensinando canto e trabalhando como professor de canto. A vida toda, assim, né? Eu comecei a dar aula de música em 85. Meu sonho era ter a minha escola de música e em 91 eu montei o Estúdio Gava em Santo André. Sim. A escola existiu por 21 anos. Bastante. E fui desenvolvendo a minha metodologia, né? Lógico, estudei. Eu sou uma pessoa do ensino, né? E para você ensinar, eu acho que você tem que estudar. Né? Exato. Eu tenho facilidade para ensinar, mas eu me aprimorei também como professor, como preparador, né? E eu fui sempre uma pessoa de estudar muito.
E com o tempo fui desenvolvendo o meu próprio método, o meu jeito de ensinar. Não, isso que eu achei muito interessante. Pessoal, se vocês conseguirem acompanhar um pouquinho, eu acompanhei no seu canal lá do YouTube e eu pude ver que você tem umas técnicas muito diferenciadas. Que, aliás, gente, no segundo bloco, o Gava vai mostrar aqui pra gente os primeiros passos, porque o Gava fala assim pra mim, ó, eu consigo fazer qualquer pessoa cantar. Estão acompanhando isso? Eu achei que as pessoas nascessem com dons. Lógico, a gente nasce com dom, mas aprender a cantar da forma correta e sem machucar as cordas também, que tem isso também, né, Gava? Tem isso. É o que eu digo, não é porque alguns nascem com o dom que outros não possam desenvolver. Exato. Eu sei que quando a gente fala isso, né, você ataca uma crença limitante, porque todo mundo acha que a voz é. Porque os Gava, minha voz é assim, minha voz é assada. Minha voz é boa, minha voz é ruim, minha voz é de taquara rachada. A gente ouve, a voz é, mas a voz não é. A voz está. Porque voz é corpo. E assim como a gente trabalha o corpo, você vai na academia, você fica em forma, ou se você relaxa e come qualquer coisa, você fica fora de forma, a voz é a mesma coisa. Exato. Só que isso não é da cultura, do senso comum. Né? Mundialmente não se fala isso. Por quê? Existe a crença que a pessoa nasce com aquela voz e aquela é a voz dela. Se ela nasce cantando, ela canta. Senão ela não canta, não pode aprender. E isso é uma crença limitante. Exatamente. Isso é uma crença limitante. Você me deixou muito mais incentivada, confesso, porque eu acreditava assim, eu sempre tive um sonho de cantar, eu acho lindo quem canta, acho maravilhoso, é uma sensação incrível. E aí, quando eu te conheci, eu falei, gente, é mesmo que eu posso realizar esse sonho? Cantar, só pra gente cantar mesmo, não profissionalmente mesmo, pra gente aprender, sim. Né? Porque é algo magnífico, eu falo, a gente cantando, a gente tá liberando tudo, parece que a gente entra na música e é uma imersão maravilhosa, né? Quando nós cantamos, né, a gente está acionando a música que existe na gente, usando como instrumento o próprio corpo. E isso é uma forma de inteligência, é uma forma de autoconhecimento, você descobrir os sons do seu corpo. É um mergulho que você faz para dentro, né? Para uma parte sensível, invisível, porque o som é invisível, mas que existe. Existe, né? O som existe, é invisível, mas existe. A força da gravidade existe, é invisível. Então, assim, a gente está lidando com essa esfera do invisível. E você conhecer as coisas do invisível em você, não são óbvias às vezes, mas que conectam a sua emoção, a sua essência. Porque tudo que nós somos, todas as nossas alegrias, as nossas dores, está estampada na nossa voz, estão estampadas na nossa voz. Então cantar tem esse aspecto que você começa a mexer com as suas próprias vivências. Não é à toa que dizem quem canta os males espanta. Exatamente. É muito verdade isso, né? E sempre tem uma música que a gente se identifica mais, né? Tem uma letra de uma música que fala, nossa, é mesmo, é isso. Você acaba se encontrando na própria letra, na canção, no ritmo, às vezes também a gente acaba se encontrando no ritmo que a gente mais prefere, que a gente mais gosta, né? Exatamente. Mas assim, Gava, a música é algo fascinante. Eu costumo dizer que você não consegue, uma vez que o bichinho pica... É isso. Você não larga mais. Você falou uma coisa muito interessante, né? A música, ela acompanha a nossa história, né? Pela nossa vida toda. E sempre a gente tem uma música de fundo, como se fosse uma trilha sonora da nossa vida, né? Todo mundo tem isso, né? É verdade. Independente do estilo, quem canta na igreja, quem canta em casa, não é rock, não é samba, cada um na sua música. Mas existem músicas que remetem a fases da nossa vida. Na época da faculdade ou da infância, eu citei, né, da minha mãe, eu lembro que um dos disquinhos que eu ganhei era com o B.J. Thomas, da música Rock and Roll Lullaby, que era do tema da Selva de Pedra. Sim. É uma coisa assim, né? With a rock and roll lullaby, and she'd sing sha-na-na-na-na-na-na, it'll be alright. Sha-na-na-na-na-na-na, just hold on tight. Então a cada década tem as músicas que marcaram gerações, né?
Então essas músicas, elas compõem a trilha sonora da nossa vida. Exatamente, a gente vai se remetendo lá atrás, tendo aquela recordação gostosa. E é incrível, né? Às vezes a gente ouvindo uma música, se fechar os olhos, você consegue voltar. Você consegue, parece que você volta naquele mesmo momento, naquele... É incrível a música, ela tem esse poder de nos teletransportar para aquele momento que nós vivemos na vida, né? Exato, você reconecta a emoção, às vezes os cheiros, os sabores, o ambiente, o ar, a atmosfera, ela realmente é isso que você falou, teletransportar. Teletransporte. Exatamente, ela tem esse poder, é algo fascinante. Eu falo que a música é viciante. Exato, e normalmente o nosso patrimônio musical, ele é positivo. São poucas as músicas que você lembra de coisas ruins. Exatamente. A maior parte são de experiências boas. Verdade, bem Não é falado, assim, essa me lembra disso ruim, aquilo ruim. Não. Por maior que sejam as dificuldades da vida, a música, ela traz sempre uma coisa positiva, boa. Gostosa, é verdade. Ô, Gava, vamos falar um pouquinho, pessoal, que você também faz a mentoria aí na parte artística também, tanto musical quanto artística, né? Fala pra gente quais os principais que você já mentorou aí pro pessoal entender um pouquinho como que funciona, onde você consegue chegar. Que eu pude ver aqui, ó, um deles aqui na Aldo Raiol. Sim. Roupa Nova. Trabalhei com Roupa Nova como empresário, né? Ajudei a fazer o cruzeiro do Roupa Nova. Que incrível. Pita, que era o empresário deles, meu sócio Afonso também. O que ao longo dos anos, né? Eu comecei em Santo André, assim, do zero. Para você que é da música, ou para você que tem vontade de fazer alguma coisa e fala, não tenho contato, isso está muito longe, é impossível. Eu queria muito. Sabe, eu quando comecei a dar aula, comecei a entrar no universo da música, eu queria muito seguir esse caminho, né? Eu ouvia também, não, isso aí não tem futuro, não sei o que lá, tem que ter QI, tem que ter dinheiro, tem que ter mil coisas, né? Mas eu comecei com o que eu tinha. E o que eu tinha? Eu tinha uma guitarra, um violão, depois uma guitarra, depois eu comecei a dar aula em uma escola, a convite de um professor meu. Então eu tinha conseguido esse primeiro, né? Essa pessoa que teve um olhar para mim e falou assim, poxa, você tem uma facilidade didática. Olha. Que me convidou e a partir dali eu fui me desenvolvendo, agarrei aquela primeira oportunidade em Santo André, a escola, e fui me desenvolvendo. Em 91 eu dava aula em casa, na sala da minha casa, e eu consegui um número de alunos que parece mentira, né? Mas assim, eu tinha 15 alunos e eu precisava de 13 para pagar um aluguel. Olha. Aluguei a sala, não tinha internet, não tinha como divulgar pelo Instagram. Naquela época não existia nada disso. E eu comecei a fazer panfletos que eu tirava xerox, entregar para as pessoas no ponto de ônibus. Verdade. Colar cartazes com... Época de panfleto. Sabe, fazia isso. Eu mesmo fazia de noite. Durante o dia eu estava lá dando aula, e à noite eu estava colando panfletos. E aí foi assim, dos 15, 16, 20 alunos, 30 alunos, aí cheguei a ter 170 alunos na escola do ABC, expandiu. Hoje são mais de 3 mil alunos pelo mundo todo. Eu tenho uma mentoria de carreira em negócios em música. Então, isso que eu achei muito interessante. Aulas online também, elas têm muito retorno, tanto para o aluno quanto para você também. Elas são bem didáticas também, né, Gava? A gente consegue ter uma aula tranquilamente online. Sim, eu tinha resistência, porque eu sou old school, né? Eu me atualizo, viu? Mas eu, né, não sou, a gente não é da época da internet. Exato. A gente viu a internet nascer. Sim. Então, eu pensava, não, tem que ser ali, tem que estar junto. Eu tinha essa crença. E também não tinha tempo de fazer trabalho na internet. Minha carreira, com o tempo, ela foi crescendo e não tinha tempo. E quando entrou a pandemia, eu falei, eu tenho que me desenvolver na internet. Eu mergulhei fundo nisso e eu fui adaptando toda a minha metodologia. Olha só, se reinventando. Exatamente. Porque assim, na verdade, Dani, a questão, né, do que a gente faz, né, a internet é um veículo, né? Então, se você, o que dá certo não é o veículo em si, é o que você tem a dizer. Exatamente. É o que você tem a fazer. É aí que está a diferença, né?
verdade? O veículo é só um veículo, você adapta, você adequa, você usa. Mas o mais importante é o que eu sinto, né? É o que eu tenho para ensinar, o que eu tenho para deixar também como missão. Porque eu não sou só um ensinador de exercícios, né? Eu trabalho a parte artística de forma ampla, né? Por isso que a minha carreira foi abrindo para atores, né? Para apresentadores, preparei Porque Paulo é um Oliveira. todo, né, Gava? Não é só Sim, a voz, exatamente. você tem tudo. É a leitura corporal completa, né? É a leitura corporal, é a voz e é a missão que cada um vem realizar. Gava, assim, nosso papo tá bom. Nossa conversa tá maravilhosa. A gente tem muito ainda que aprender, porque na próxima, você aqui, no próximo bloco, você bom, vai pensei que já fosse ensinar. acabar. Não, no próximo bloco, você não vai fugir de mim, não, Gava. No próximo bloco, a gente vai ensinar o pessoal de casa aí o básico dos exercícios, né? As diferenças de microfone, como você me falou naquela aula, que eu achei muito interessante. Você aí de casa não sai daí, não. A gente continua, a gente volta já já. All Inclusive, volta já. Gava, eu quero te propor um desafio. Opa, vamos lá. E eu adorei fazer isso em casa. Meus filhos, a gente deu muita risada, porque lembra no primeiro dia de aula que eu falei pra você assim, como você começou a me passar os exercícios, legal, você tá pronto pra dar risada? Porque são exercícios engraçados no primeiro momento, Sim, mas depois sim. a gente acaba se aperfeiçoando e vai Exatamente. ficando melhor. Passa pro pessoal lá de casa pra mim, Gava, esse primeiro engatinhar pra gente começar a entender a nossa voz e ter controle sobre ela. Claro, é um exercício que eu vou deixar que todo mundo pode fazer em casa, que melhora a dicção, tá? Dicção. É novo para vocês também. Olha lá. Pra, tra, cra. Comigo. Pra, tra, cra. Pra, tra, cra. Pré, tre, cre. Pri, tri, cri. Pro, tro, cro. Pru, tru, cru. Vamos fazer. Você não tá fazendo. Pra, tra, cra, pré, tre, cre, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Mais uma vez. Pra, tra, cra, pré, tre, cre, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Mais rápido. Pra, tra, cra, pré, tre, cre, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Pra, tra, cra, pré, tre, cre, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Pra, tra, cra, pré, tre, cre, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Aê! Consegui! Fez Conseguindo, bonito. gente, olha E ela só. não conhecia o exercício, ela não conhecia o exercício. Esse eu não sabia. Foi ótimo. Esse é um exercício que, se você fizer, você pode ir acelerando, vai treinando os músculos. A musculatura vai melhorando e você vai melhorando essa fase da dicção. E é um exercício que todo mundo pode fazer em casa. Aí, super facinho, gente. Faz com as crianças, faz com a esposa, faz com o marido, faz com a mãe, com a avó, com a tia. E vai todo mundo começar a falar de uma forma mais... Exato, mais clara. Clara, exatamente, mais clara. Perfeito. Avisa o pessoal em casa para você não assustar ninguém. Fala, é um exercício, não vai chegar para trás. O pessoal vai achar que você está com algum problema. Gava, você tá falando isso? Mas eu tava fazendo meus exercícios no quarto, entra minha filha e ela faz assim. Sim, os animais, cachorro estranha, vai querer te morder. Se você mora em condomínio, avisa o vizinho de cima, ou de baixo. Senão verdade. começa a causar algum problema na vizinhança. Mas é uma delícia, Gava. Olha, muito obrigada mais uma vez por Prazer, estar passando Dani, esse muito exercício obrigado, pro pessoal em prazer, casa, é um viu? prazer, Acompanhem é um aí mais exercícios depois, você pode acompanhar diretamente na página do YouTube e no Instagram do Gava. Estamos de volta com All Inclusive. E estamos de volta com essa pessoa maravilhosa e incrível que eu estou tendo a honra de poder estar aqui como meu entrevistado, o Gava, que tá querendo deixar a gente cantarolando por aí afora, né, Gava? Todo mundo tem duas cordas vocais, são duas pregas vocais, boca, dente, língua, céu da boca,
pulmões, diafragma. Todos nós temos um equipamento vocal, um aparelho, um instrumento vocal, por que não dizer? Então, assim, cantar é uma coisa para todos. Ao contrário do que se acha, se pensa, se você pegar o seu instrumento, conhecer o seu instrumento, começar a treinar o seu instrumento, talvez você descubra um talento. Afinar Se a pessoa nunca tocou violão, como que ela sabe que ela toca violão, que ela pode tocar? Muita gente se descobre no instrumento tendo contato com o instrumento. Verdade. Não é verdade? Outros não, outros pegam o violão e já saem tocando, mas são os fenômenos. Os autodidatas, Os autodidatas. Né? Só que muita gente se descobre a partir do contato. Então, à medida que você começa a ter o contato certo, fazer os exercícios certos, de repente, ao longo da minha... Eu não estou inventando uma história. Ao longo da minha carreira, eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa começa a fazer, nossa, e começa a se descobrir. E vai buscando cada vez mais a perfeição, né? É uma insistência, a gente vai se autodesafiando. Exato. Como um instrumento. Você não aprende a tocar um instrumento do dia para a noite. Só que sempre um pouquinho, você vai gostando, daqui a um tempo você está tocando. Exato. E alguém vê e fala, uau, você nasceu com dom. Não é? Só que houve um processo de bastidores, né? Exatamente. De bastidores. Bom, a gente pode falar isso, os seus mentorados que você acompanhou aí por muito tempo, pessoas aí que a gente imaginava que tivesse nascido com dom e na verdade eles treinaram muito tempo para isso. Sim. Fala pra gente, Gava, quais são os principais aí que você tem como mentorados seus? Eu trabalhei com várias pessoas, trabalho, né, com várias pessoas conhecidas. Preparei a Sandy, o Júnior, Paulo Ricardo para um projeto com o Toquinho. A Sandy foi uma apresentação específica com a orquestra. Eu vi isso, que incrível. A gente achou que, né, o Chitãozinho, o Chororó ensinou ela. Não, foi Gava. A Sandy chegou ela chegou com o desafio de cantar uma música em estilo operístico, porque a Orquestra Sinfônica Brasileira convidou para fazer uma apresentação com a orquestra em uma música do Villa-Lobos, na praia de Copacabana. Nossa, foi incrível. Então era uma coisa assim fora do trabalho usual que ela fazia. Aí a gente achou o ponto né, de não ficar exagerado no operístico, que trouxesse. Então houve um ajuste ali pontual disso, né? O Júnior foi um trabalho extensivo, a Paula Lima, Cláudia Leite. A Cláudia, eu trabalhei dirigindo ela em espetáculo. Que bacana. Roupa Nova, eu trabalhei como, né, realizando o cruzeiro do Roupa Nova junto com o meu sócio. Eu tenho uma listinha aqui, ó. Isso, Luísa Posse. Fiz a direção. Família Lima. Família Lima, fiz direção 2 vezes, do show pra TV. Malu Mader. Preparei pra novela. Olha só, gente. Simoninha, eu trabalhei com ele no cruzeiro. Eu produzi o cruzeiro do Aguinaldo Raiol, preparei o Aguinaldo Raiol trabalhando como preparador, também fiz o cruzeiro, olha aí. fazendo a direção artística. Rony Von, trabalhei com o Von Von, trabalhei com ele também, preparando ele e o Léo Von, um abraço para ele se estivesse assistindo a gente. E agora Dani Stolai. Dani Stolai. Maravilhoso. Que é uma honra, um prazer. E agora, é a pessoa mais importante. Eu tô mais focado. Olha só, assim, vou ficar muito feliz, muito mais feliz do que eu já tô. Eu tenho cada trabalho que eu faço como algo sagrado. Eu mergulho no universo de cada pessoa e procuro sempre fazer o meu melhor. Você consegue extrair algo que a gente nem imagina que a gente tem, né? Acho que esse é o principal, acho que você consegue tirar da pessoa um potencial que ela tem, que está guardadinho ali, que você consegue extrair dela. É isso mesmo? É isso. Porque a voz, né, é uma intimidade. Né? Não é à toa que a pessoa fala, nossa, eu subi no palco e a minha voz sumiu. Porque você expor a sua voz é expor quem você é. Isso. E muitas vezes as pessoas criam máscaras na voz. Sabe aquela pessoa que fala, olha, agora eu vou dizer uma coisa pra você e tal. E você fala, pô, tem algo errado com essa pessoa. Você vê que há um muro entre a pessoa, né, e você. Então, à medida que a gente trabalha a nossa voz, você consegue trazer a sua verdadeira voz. A voz traz muito da personalidade? Exatamente. A voz traz a personalidade, a voz traz a sensibilidade, sim, a força, a voz traz a fragilidade, exato, traz a fraqueza. A voz é capaz de transmitir todas as emoções humanas. Verdade. Por isso que é algo íntimo.
Então, quando você prepara um artista, você tem que respeitar isso, mas ir trazendo todas essas coisas. Porque o maior patrimônio de qualquer artista está além da própria voz, está na experiência humana que ele tem. E a voz é um veículo para que, aliás, é um dos maiores veículos, né? Puxando, sim, mas sim. é um dos maiores, se não o maior veículo, verdade. para transferir isso para o outro. Porque tudo que se faz é para o outro. A música é um compartilhar, né? Um programa, uma entrevista, é o quê? É um compartilhar. E a gente está usando o quê? Como veículo a nossa voz, o nosso corpo. Há uma linguagem corporal, claro, mas a voz... É o principal. Né? É o principal. Vê um filme, né? Eu fiz um curso uma época com o Ben Burtt. Ele foi o diretor do Star Wars, o produtor de áudio, fez o Star Wars, fez os filmes do Indiana Jones. E eu fiz um curso de áudio com ele, que ele começa o curso de áudio com uma cena, na época ele estava produzindo, acho que era o Star Wars 4, que é o 3, enfim, que é o 1, sei lá. Tem vários. Ele estava produzindo um desses Star Wars. E ele começa o curso de áudio com uma imagem uma cena dos Jedi lutando, sabe? Sei. E caía, explodia e tal. Aí ele disse, eu vou começar o curso de áudio tal, com uma parte que eu estou fazendo para o novo Star Wars aqui para vocês. Aí ele soltou, sem áudio. E o auditório ficou assim, as pessoas se entreolharam, tipo... Deu algum problema no curso de áudio sem áudio, momento. Né? Um problema grave, né? Um curso de áudio, cadê o áudio, né? E as pessoas se entreolharam e ele pôs a cena toda. Depois ele falou, agora o áudio especial que eu produzi aqui para esse curso. Aí ele soltou o áudio da Guerra dos Jedi com uma música de humor. E o auditório todo riu. Aí ele pôs um outro com uma música desconexa. E depois ele colocou agora o áudio oficial com a orquestra maravilhosa do John Williams, os efeitos explodindo e o auditório ficou impactado. Ia falar compactado e impactado, né? Sim. E ele falou, tá vendo? O áudio é mais importante. Porque o áudio que traz a emoção da imagem. A imagem é importante, mas o que traz a emoção é o áudio. E eu já trabalhava com voz e falei, nossa, Uau. A nossa voz é o nosso áudio. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, Gava, para a gente propagar a nossa voz, a gente precisa de microfone. Sim. Rapidinho, a gente consegue falar um pouquinho que existem diferenças entre microfones, que os artistas mesmo utilizam microfones diferentes de acordo com a sua voz e sua preferência, é isso mesmo? Sim, isso que você está falando é uma coisa que muita gente me pergunta, sabe? Qual é o microfone? Como que funciona a coisa do microfone? E você trouxe um aspecto que parece assim, é só para quem é profissional que ele vai falar e tal. Todos nós estamos nos comunicando através de microfones. Telefone, WhatsApp, lives, stories, né? Toda a área profissional hoje em dia, todo mundo está no Instagram falando, vendo. Então hoje em dia a questão do vídeo e da voz não é só para quem trabalha profissionalmente com isso, é para todo mundo. Tem gente que fala, eu não deixo mensagem, cada vez menos, né? Eu não gosto de deixar mensagem de áudio no celular, porque eu não gosto da minha própria voz. Não é possível. Não, tem gente que fala isso, né? Tem gente que fala isso. Sim, verdade. Então, assim, cada vez mais é necessário. Às vezes você tem que deixar uma mensagem. Você quer ouvir a pessoa. Você tem medo de uma fraude, você quer ver a pessoa, sentir a pessoa. Exato, né? Porque o escrever às vezes não passa o real sentimento que a gente tá ali naquele momento. Você escreve uma coisa e a pessoa entende que você está às vezes dizendo outra, né? Exatamente. E a voz não. A voz você consegue dizer o que você quer. Você faz a leitura da voz, é verdade. Então, a voz se propaga através dos microfones. E existem microfones para, como eu vou dizer, para diversas situações, né? Alguns cantores que cantam mais agudo, com uma voz, né, mais fina, para que todo mundo Porque entenda. existem essas diferenças de voz, né? O soprano. Exatamente. Existem todo esse diferencial, né, Gava? Como que a gente consegue identificar essas diferenças? Qual é a minha voz, por exemplo? A gente
tem que fazer um teste, um exercício para a gente conseguir identificar qual é a Tem voz um que a gente exercício tem? simples. Todos nós temos 3 grandes padrões vocais. Tem gente que fala mais usando a voz na boca, porque a boca é uma caixa acústica, né? Vamos pensar assim. O som nasce nas cordas vocais, mas ele se amplifica nos espaços. Então, boca é o quê? Um espaço, né? Verdade. Nariz e fossas nasais são espaços. Espaços, músculos, ossos. Então, e a parte dos pulmões, né, abaixo da traqueia ali tem um espaço. Então, tem pessoas, olha o que eu vou dizer, inclusive você que está assistindo a gente, pessoas que usam voz mais boca, outros mais nasais e outros mais torácicos. Tem gente que fala mais aqui, beleza, tudo legal, voz de boca. A boca como fonte de ressonância, fonte de projeção da voz. Tem gente que fala com a voz mais nasal e tem gente que usa a voz mais torácica, né? E isso tem a ver com a cultura, com regionalismo. Com o que você está querendo passar. Quando você estuda isso, você começa a ver qual é a voz, qual é o padrão que você vai usar para cada coisa. Exato. Né? A publicidade usa isso, né? Você vê os padrões, padrão grave, né? Ligado a produtos adultos, né? A rádios, por exemplo, Alfa, rádio adulto, Antena 1, CBN, telejornal é grave, né? Porque é uma voz mais adulta. Você pega uma rádio 89 FM. 89 FM, é mais jovem, é boca. Transamérica, é boca, é nariz. Então, isso é a Disney, né? Sim. Que usa a voz mais boca, porque é mais jovem. O príncipe, a princesa, voz de boca. E o vilão, que representa o adulto, é a voz grave. Verdade. Então, esses padrões vocais, eles estão em todos os lugares, né? E a gente não para pensar às vezes nisso, mas esses sons impactam as nossas vidas. Sim. Quando você... e todos nós temos, aí que eu ia chegar. Todo mundo tem uma voz torácica que às vezes não conhece. Todo mundo tem uma voz de boca que é boa, que traz projeção e que facilita você cantar agudo e que às vezes você não conhece. E as vozes nasais também são utilizadas, porque tem personagens, tem conforme o estilo musical. Country, por exemplo, né, tem questões nasais. O texano fala muito nasal. Harry, oh man, ele vai cantar country, have a little love only. A voz é nasal. Que legal. Então, por isso que eu digo, a voz faz parte da nossa inteligência. Às vezes uma pessoa canta mais grave e ela prefere um microfone que valorize esses graves. Ela usa a voz aqui e o microfone que trabalha entre 50 e 15 mil Hz, né, como o SM58, ele valoriza uma região grave. Às vezes a pessoa canta agudo, e ela quer um microfone que torne mais agudo ainda. Então tem microfones que trabalham, por exemplo, de 50, 40, 50 Hz até 16, 17, 18 mil Hz, que são frequências muito agudas, são brilhos, né? Como o 87, Phil Collins, sabe, usa o Bono Vox, vários artistas que preferem deixar a voz mais brilhante, né? Então tem isso, sabe? Tem todo um passo a passo para a gente conseguir valorizar e cada vez melhorar a nossa voz, né, Gava? Não é também só simplesmente pegar o telefone do karaokê lá, do videokê, não é? E sair cantando e achar que você está cantando. Não, é todo um preparo técnico, um preparo físico, um preparo mental, tudo, né, Gava? É uma imersão na música, você tem que estar ali preparado para tudo. Exatamente. Ô Gava, assim, eu ficaria com você aqui mais muito tempo, porque você tem muito conteúdo para falar pro meu público em casa, aprender um pouco mais. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas assim, eu tenho só que te agradecer. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com você, com o seu público, falando de voz, desse conhecimento tão diferente, né? Sim. Espero que eu tenha trazido aí uma noção, uma direção. Mas olha só, é lógico cada um de vocês que antes da gente terminar o nosso programa, eu não posso deixar de te presentear por você ter vindo aqui conosco. Você sabe que agora, Gava, eu estou em parceria com
com a Juliana Flores. Que legal! E eles sempre fazem questão de presentear os meus convidados. Muito Espero que você obrigado, goste. muito Pode obrigado, abrir ela. É uma orquídea azul, linda, para você manter ela. Lindíssima, adoro plantas, flores. E, poxa vida, muito obrigado. Imagina, Belo presente eu que aqui. tenho que te agradecer por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Viu? Obrigado Obrigada a por estar você, aqui. a toda a sua audiência. Prazer estar com vocês. Gente, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Acompanhe o Gava no YouTube. Ele tem muitos exercícios vocais lá para vocês poderem fazer com a família. É super divertido e é super gostoso. Instagram. É maravilhoso o Instagram. Wilson Gava. A gente vai deixar tudo aqui bonitinho para vocês no GC e acompanhar o Gava, que é um profissional maravilhoso nessa área. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês Prazer. e fiquem todos com Deus. E aí, pessoal, gostaram da entrevista de hoje? Maravilhosa, né? Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu estava aqui em conversa nos bastidores agora e eu vou trazer o Gava mais uma vez para ensinar direitinho, explicar mais coisas ainda sobre a música, esse universo fascinante. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui mais uma vez. Todos tenham uma excelente semana e fiquem todos com Deus. Um beijo.